capítulo 5. Certo dia, Jesus estava na praia do lago da Galileia e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse: Simão, leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo. E você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se arrebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou um pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: Não tenha medo. De agora em diante você vai pescar gente. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Pessoas que acham que tem um controle da sua vida. E você não tem um controle da sua vida. Por exemplo, você sabe o que vai acontecer daqui a 10 minutos, se você vai estar vivo ou morto? Talvez você diga: eu posso estar vivo, será? Será? Você não tem controle do futuro. Você não pode dizer que amanhã você vai acordar e fazer muitas coisas, porque você não sabe. O amanhã pertence a Deus. Você pode até sonhar, até planejar, você pode arquitetar coisas. Você tem de correr atrás dos seus objetivos, mas você não tem um controle. Quem é que sabe o dia que o ladrão quer roubar a sua casa, que Deus nunca permita? Quem é que sabe? Quem é que sabe um dia que vai sofrer um acidente, ou um dia que vai sentir uma dor muito grande? Quem é que sabe? Quem é que sabe que daqui a 1 ano você vai estar vivo e bonito, ou bonita, mais magra? Falando em magra, hoje eu vesti uma camisa, tinha muitos dias que eu não vestia. E aí o negócio aqui, o pescoço não deu, mas surgiu um efeito. Foi já tarde, já saindo para o culto, então não tive a possibilidade de trocar. Tem muitas. Mas eu ganhei mais uma hoje. Uma pessoa me disse assim: pastor, eu vou te dar mais uma camisa. Eu disse: que bênção. Eu estou achando de vir com as camisas meio sem conseguir fechar direto,
para ver se vocês me dão camisa. Pelo menos nisso, quem sabe, eu não posso ter um controle. Mas ninguém tem um controle da sua própria vida. E aí daqueles, a Páscoa está chegando, que veja que o pastor que está gordinho não quer dar chocolate. Chocolate da Fabiana, por favor. Isso aí depois eu tenho a comissão, vocês não sabem. Mas, irmãos, você não tem o controle da sua vida. Você não tem um controle. Coisas acontecem que você não espera. E se você está aqui e acha que tem o controle da sua vida, eu quero te dizer uma verdade. Você não tem o controle da sua vida. Você pode até pensar que tem, mas você não tem. Você não tem um controle. Você pode até se achar assim, alguém tão perfeccionista, que controla tudo e que você tem o poder, o domínio. Você não tem o controle. Qual é o pai que pode evitar uma gravidez precoce em uma filha? Quem tem esse controle? Você diz, não, eu ensino os caminhos do Senhor, os princípios de Deus. Mas o cair é do homem. O levantar, o restaurar é de Deus. Você tem esse controle, você tem esse domínio na sua vida. Um certo homem, na palavra de Deus, disse que eu vou juntar muitas riquezas, construir um celeiro, crescer, depois eu vou viver de prazer. O Senhor Jesus disse bem assim, louco! Se hoje alguém te pedir a tua alma, para quem tem preparado? Se hoje Deus te chamar para ter um encontro com Ele, se hoje Deus pedir a sua alma, para quem você tem preparado? O texto que nós lemos fala do Senhor Jesus Cristo pregando, e a multidão o apertava na praia, e ele vê 2 barcos, ele entra em um barco, e todo o ministério de Jesus Cristo é centrado na verdade, na pregação, no ensinamento do reino de Deus, da bondade de Deus, dos princípios de Deus. E ele chega a um barco de Simão, e senta e diz, olha, afaste um pouquinho esse barco, porque ele queria ensinar ao povo. Ele se sentou e começou a ensinar a verdade do reino de Deus, a verdade dos princípios de Deus, a verdade desse reino maravilhoso. E ele era muito inteligente, o Senhor Jesus, porque ele se aproveitou da acústica, da visão, começou a ver todo o auditório, o vento batia nele, levava a sua voz, alcançava mais longe. E ele ensinou a respeito do reino, coisas e princípios de Deus extraordinário para a vida do ser humano. Depois dele ensinar, ele disse assim, olha, vá mais para o fundo do lago e lance a rede. Simão disse, Senhor, trabalhamos a noite toda, não apanhamos nada. Por que eu vou lançar a rede? Mas sobre a sua palavra, eu lançarei a rede. Mestre. Simão diz assim, mestre, sábio, mestre da lei, conhecedor dos princípios de Deus, sobre a sua palavra, eu vou lançar a rede. E ele lançou a rede. Pegou muitos peixes. Tantos que um barco só não podia carregar. Então ele fez sinal para o outro barco veio e carregou ambos os peixes. E quando ele viu o Senhor Jesus, ele não mais chamou de mestre, de alguém que conhecia a lei, mas ele chamou assim, Senhor. E se prostrou diante de Jesus Cristo. E diante da santidade de Deus e do verdadeiro Deus, ele disse, eu sou pecador. Eu sou pecador.
E o Senhor não pode estar perto de mim. Se afaste de mim, porque eu sou pecador. Eu não sou merecedor dessa bênção. Eu não sou merecedor de ter o Senhor no meu barco. Eu não sou merecedor disso. Então se afaste de mim, porque sou pecador. Meus amados, eu quero falar com você nessa noite sobre o seguinte tema: sem controle do presente. Quando é o presente? O presente é agora. Mas o agora que eu falei já é passado. Porque o presente é agora. Mas já não é mais o presente. Então, você não tem controle do presente. Não tem como ter controle do presente. Não tem como controlar esse tempo do qual você está vivendo agora. Você não tem como controlar. Você não tem como controlar como vai fazer, o que vai agir, de que forma, o que vai acontecer, sem controle do presente. E eu quero falar com vocês que quando você está sem controle do presente, algumas aflições, tribulações, angústia, coisas acontecem, sabe por quê? Porque você não tem um controle. Mas eu quero te dar uma boa notícia. Jesus vê as nossas dificuldades. Diz a palavra de Deus, no versículo 2, ele viu 2 barcos. Ele viu os pescadores lavando as redes. Eu sei que Rony gosta de pescar, mas quem já pescou a noite inteira em alto mar aqui, por favor? O seu Carlos trabalhava, mas a diversão pescando. Já pescou, Dinei? A noite toda. Pegou muito peixe? Pegou muito peixe? Pegou não? Alguns? E você, Dinei? Nada? Meu Deus do céu. Você é pescador estilo Pedro, cara. E Pedro era pescador de profissão mesmo, mas passou a noite inteira. Nem ele, nem os seus amigos pegaram nada. Isso é frustrante. Sabe por quê? Porque a pessoa luta a noite inteira, é dificuldade demais. Já fiquei a noite inteira pescando, mas eu pesquei algumas coisas, viu? Pelo menos espada. A noite inteira, mas se você não pegar nada, isso é frustrante. Isso dá muita decepção. Tem gente que não é pescador, mas tenta à noite, um dia inteiro, 1 mês, 2 meses, 1 semana, conseguir alguma coisa e não consegue algumas vezes nada. Tem muita gente lutando para sair de situações, de dificuldades, de dissabores que chegou até a sua vida e muitas vezes não consegue nada. Esses pescadores, eles lavavam a rede porque eles não tinham pegado nada, frustrado. Não havia peixe nenhum, nem para vender, nem para doar, nem para o seu próprio sustento. Eles não pegaram nada naquela noite. Lavar a rede já é ruim. Eu já lavei algumas vezes. E lavar sem você pegar nenhum peixe, aí é pior ainda. É difícil. Isso frustra, desanima. Jesus, vendo os pescadores lavar a rede, foi até eles. Então Jesus, ele vê as nossas dificuldades. Ele vê a sua dificuldade hoje, agora. Ele vê, ele conhece, ele é onisciente, ele é onipotente, ele tem todo o poder. E esse texto fala da onisciência de um Deus que sabe aonde estão os peixes na hora que não é devido a pescar. Ele sabe todas as coisas, tem poder, tem todo o domínio. Ou então, se ele não sabia, ele atraiu os peixes até aquele momento, até aquele lugar, porque ele é Senhor sobre os peixes, Senhor sobre as águas, Senhor sobre tudo, Rei de tudo. Ele vê a sua dificuldade. O Senhor não desiste de você. Tinha 2 barcos, mas ele entrou no barco de Simão. Sabe por quê? Porque ele não só viu a dificuldade de Simão, dos seus companheiros,
Mas ele queria dizer a Simão assim: ó Simão, eu não desisto de você. Jesus já conhecia Simão, você sabia disso? Ele conhecia Simão. Porque o Evangelho diz o seguinte, que André, irmão de Simão, disse: achamos o Messias, e levou Pedro até o Messias. E quando o Senhor viu, disse: não se chamará mais Simão, sim Pedro. Sabe por que Jesus conhecia Simão? Porque Jesus esteve na casa da sogra dele. Jesus foi na casa da sogra de Simão. Ela estava, capítulo 4 de Lucas, se você puder olhar aí, você pode olhar. Ela estava doente, um capítulo anterior a esse. Ele ora pela sua sogra, ela cura, fica curada da febre, e ela serve a Jesus. Mas Simão não. Simão conhecia Jesus, mas ainda não tinha tido um contato de forma pessoal, uma entrega total a Cristo. Então o Senhor Jesus, Ele não desiste de Simão, Ele não desiste de você, não desiste de nós. Sabe, amigo, talvez você tenha encontrado com Jesus Cristo muitas vezes. Sabe, amiga, talvez você tenha andado algumas vezes com Jesus, talvez você já ouviu de Jesus, já ouviu a voz dele falar o seu coração, a sua vida, através de pessoas, ou de forma pessoal, ou até mesmo na constituição da natureza. Talvez você já viu a glória de Deus, já viu a manifestação da graça de Deus na sua vida e na vida de outra pessoa, mas talvez você ainda não se rendeu ao senhorio desse Senhor. Ele te vê, Ele vê as nossas dificuldades, Ele te vê, Ele sabe o que você tem passado, mas Ele não desiste de você, sabe por quê? Porque Ele te ama, e hoje Ele te atraiu aqui para fazer algo extraordinário na sua vida, para que você possa entender que Ele quer entrar no seu barco e mudar a sua história de frustração. Quer assumir o controle da sua vida, quer assumir o controle da sua história. Então esse Deus que conhece Simão, que não desiste dele, vai até ele, que vê ele lavar as redes, vai até ele, entra no barco dele, faz um pedido a ele: afaste um pouquinho o barco. Sabe o que Deus quer dizer? O que Deus quer fazer nessa noite? Um pedido a você. Talvez você já pediu tantas coisas a Deus, e Ele quer te fazer um pedido. Quer dizer assim: deixa eu entrar no seu barco, deixa eu entrar na sua vida, me dá o timão, não Corinthians, viu? Timão do barco, me dá o timão para eu segurar, me dá o controle da sua vida. E homem gosta de controle. Pense, controle de televisão, os homens chegam em casa e ficam na mão. Deus, você que é homem ou mulher, Deus quer o controle na mão dele, porque Ele quer dirigir a sua história. Então Ele pede: eu quero entrar no seu barco. E Ele ordena, e você deve seguir a ordem de Deus. Se tudo está dando errado, deixe Jesus entrar na sua vida, em nome de Jesus, e obedeça. Se Ele mandar você ir para lá, vá. Se Ele mandar você vir, venha. Se Ele mandar separar, pare. Mas em nome de Jesus, permita Deus direcionar a sua história de uma forma muito especial, porque você não sabe viver da maneira certa. Permita que Deus te ensine a viver a vida certa com Ele no barco, dirigindo a minha e a sua história. Submeta-se à vontade do Senhor Jesus. E diz a palavra de Deus que Jesus Cristo ensinou, porque quando Jesus entra no barco, irmão, Ele ensina a respeito do reino de Deus, e você precisa aprender de Deus, de Jesus Cristo, dele mesmo te ensinando. O Espírito Santo, Ele que nos guia, que nos corrige, que nos ensina todas as coisas. Depois dele no barco ensinando,
Ele diz bem assim: entre para as águas mais profundas e lance a rede. Simão já tinha escutado do seu irmão André que Jesus era o Messias, o enviado de Deus, o Cristo. Ele já tinha presenciado Jesus Cristo curar sua sogra. Mas ele ainda não tinha se rendido a Deus. E sabe o que acontece com muitas pessoas que entendem de forma racional as coisas de Deus e não submetem-se ao Senhor em obediência? Ela fica um conflito, uma briga interna muito grande, se acredita ou não nos princípios de Deus, se tem fé em Deus ou não, se dá um passo ou não. Não permita que a incerteza desvie o seu foco. Não permita que a incerteza que muitas vezes entra no seu coração impeça você de ser abençoado por Deus. O Senhor disse: olha, vai, isso os historiadores dizem que é aproximadamente meio-dia, a hora mais imprópria para pescar. Vai até as águas profundas e lança a rede. Pedro poderia dizer assim: Senhor, vem cá, o Senhor é um mestre. E ele chama Jesus de mestre, nesse exato momento. É o mestre da lei. O Senhor conhece tudo do reino de Deus. O Senhor fala diferente dos outros. O Senhor fala com paixão, com amor, com ardor, com fervor. É verdade. Deus abençoa o Senhor de forma tremenda. O Senhor cura enfermos. É verdade, o Senhor atrai grandes multidões. Isso também é verdade. Mas o Senhor é o mestre da lei, conhece os princípios de Deus, conhece a Torá, conhece os livros históricos, conhece os profetas maiores e menores, conhece os livros poéticos. Conhece Deus, Deus te usa. Mas o Senhor é carpinteiro. O Senhor entende de madeira. E dá a palavra. Eu entendo da pesca. Eu sou pescador. E ele diz assim: pesquei a noite inteira. Não apanhamos nada, nem eu, nem o outro barco. Os nossos companheiros não conseguimos apanhar nada. Mas sobre a tua palavra, eu lançarei a rede. Sabe? Acredite na palavra de Deus e nos princípios de Deus. Deus vê o seu sofrimento. Deus vê. Mas submeta-se à vontade de Deus, porque ela é a melhor para a sua vida, é a melhor para a sua família. Olha, Deus te ama, então viva por fé. E é só assim que você pode contemplar a generosidade do nosso Senhor, da graça de Deus, do milagre de Deus chegar na sua vida e na sua história. Ele obedeceu, submeteu-se à vontade de Deus, jogou a rede, lançou a redes, pegou peixes, muitos peixes. Viu a generosidade de Deus, viu a bondade de Deus, viu a graça de Deus, a manifestação do favor de Deus de forma visível e palpável. Sabe, irmãos, talvez você precise disso. Mas para isso acontecer, você deve submeter-se a Deus e acreditar no poder de Deus, porque Deus é poderoso para te abençoar, Deus é poderoso para te livrar, Deus é poderoso para te curar, Deus é poderoso para te libertar, Ele tem todo o poder, Deus é poderoso para mudar a sua situação de vida, Deus é poderoso para transformar a tristeza em alegria, Deus é poderoso, Deus é poderoso. Deus é poderoso para salvar o seu filho perdido. Deus é poderoso para te libertar do vício. Deus é maior do que o seu vício. Deus é poderoso. E diante de Deus, você submeta-se à vontade de Deus, ao senhorio de Deus. E experimente a generosidade de Deus. Sabe por quê? Porque o Deus que viu Simão triste, decepcionado por uma noite inteira, que não apanhava nada, é o Deus que vê você.
É o Deus que vê a sua situação. Mas é o Deus que quer que você submeta-se ao seu senhorio. E talvez assim como Simão, você já conhece a respeito de Jesus. Mas nunca se entregou a Jesus de todo o seu coração e de toda a sua vida. Entenda quem é Jesus. Quando eu faço essa pergunta no Catecúmenos, quem é Jesus? Algumas pessoas dizem assim, Jesus é tudo. Jesus é o Salvador do mundo. Jesus é a paz. Jesus é o Rei. Mas eu nunca vi, ou poucas vezes da minha vida, quando eu vou ensinar catecúmenos, os noviços, quem é Jesus? Alguém diz assim, Ele é o meu Salvador pessoal. Crentes maduros eu vejo falar isso. Mas talvez você é uma pessoa como Pedro, você não é maduro ainda. E você tem de entender quem é Jesus. Ele não é só o Salvador do mundo. Ele é o seu Salvador. Ele é o seu Senhor. Ele é o seu Deus. Então você pode dizer assim, Deus é o meu Deus. Ou melhor, o Senhor Jesus é o meu Deus. Diga comigo assim, o Senhor Jesus é o meu Deus. Entenda quem Ele é. Simão entende. E agora ele não chama mais Jesus de mestre, de alguém que conhece a lei, de alguém que conhece os princípios de Deus. Não! Ele chama Jesus de Senhor, porque ele entende que Jesus é o próprio Deus. E de forma humilde e sincera, ele se prostra diante do Senhor Jesus e diz, Senhor, meu dono, afasta-se de mim, porque sou pecador. Ele não só vê quem é Jesus, mas ele reconhece o seu estado. E o estado dele era um estado de pecado. A vida dele era uma vida distante dos princípios de Deus. Ele vivia distante da vontade de Deus. Mas ele olha para Jesus e diz, Senhor, meu dono, Kyrios, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. E eu não posso estar aonde Deus está. E o Senhor transforma a vida daquele homem por completo. Dá um sentido de vida, dá um novo foco, uma nova direção e um novo ministério. Doravante será pescadores de homens. Não só dele, mas de todos os seus companheiros. Meus amados irmãos, eu não sei como você está, mas uma coisa eu sei, Jesus vê o seu sofrimento, sabe, Ele te conhece, e talvez você conheça Jesus de ouvir falar, mas não de andar com Ele. Submeta-se à vontade dEle em nome de Jesus, creia em Deus, entenda quem Jesus é, e Jesus é o dono da sua vida, então é Jesus que tem de ter o controle da sua vida. É Jesus que tem de ter o controle do seu presente. Permita que Jesus controle a sua vida. Permita que Jesus entre no seu barco e dirija a sua história. Em nome de Jesus. Amém?